galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Madu Figueiredo, para você que não me conhece. E antes de tudo, eu quero que você pare e preste atenção. Clica no botãozinho de curtir, para que o algoritmo entenda que esse vídeo é um vídeo muito bom, entregar para mais pessoas. E se inscreva no canal, assim a gente aumenta a nossa entrega e alcançamos mais almas para Jesus. Agora vamos pro vídeo. Bom, hoje é o nosso primeiro devocional aqui no canal e eu quero que haja muitos outros devocionais. E para você que não sabe o que é um devocional, basicamente é um momento de devoção com o Senhor. E aí existem maneiras de fazer um devocional junto, em casal, enfim. E para você que quer saber mais sobre devocional, nós temos um vídeo aqui no nosso canal que explica tudo sobre devocional e como eu faço o meu devocional. Talvez eu te inspire a ter mais intimidade e relacionamento com o Senhor. Bom, o primeiro devocional de hoje, será em Romanos 8, do versículo 18 ao versículo 28. Se você puder abrir a sua Bíblia, pega um caderninho para você fazer anotações. Isso é muito importante porque ajuda a gente a lembrar aquilo que o Espírito Santo vai falando conosco. E vamos para Romanos 8. Bom, Romanos em si é um livro muito bom, é um livro muito edificante, eu particularmente gosto muito dele. Fala de fé, graça, a graça imerecida, né? A carne e o espírito. E Romanos 8, particularmente, ele fala da nova vida após a graça, né? A nova vida depois de recebermos o espírito de adoção. E aí eu queria ler com vocês dois versículos em Romanos 8, antes de começar o nosso devocional, que eu acho que vai complementar e fazer muito mais sentido, que diz, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Paizinho. É quase isso, uma intimidade, né? Bom, o devocional de hoje vai começar ali em Romanos, versículo 18. E antes da gente começar lendo o texto e falando sobre o texto, eu quero trazer alguns pontos para você, que a gente vai bater bastante nessa tecla durante o texto. Primeiramente, as pessoas ao nosso redor, sendo de outras religiões, não crendo em nada, indiferente de, a alma delas clama por Jesus. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, tendo esse discernimento ou não, a alma delas clama por Jesus. Isso é algo que eu quero que vocês anotem até. A alma da criação clama por Jesus. E toda a criação clama por Jesus, porque é uma tecla que eu vou bater muito hoje em cima dessa palavra. Bom, então vamos para o texto que diz assim, Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Mais uma vez eu digo para vocês, todos ao nosso redor têm uma alma que clama por Jesus Cristo. E com a complementação desse texto, cabe a nós revelar isso a elas. Cabe a nós revelar a glória do Senhor a essas pessoas. Bom, vamos ao texto, que diz, Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E mais uma vez eu digo para vocês, todas as pessoas ao nosso redor têm uma alma que clama por Jesus. E aí, com a complementação desse texto, eu ainda coloco, e cabe a nós revelar a glória do Senhor para essas pessoas. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você se lembra da pessoa que te levou a conhecer a Cristo? E eu quero contar meu testemunho para vocês, que eu já contei um pouco aqui no canal, mas levando para uma parte que a minha família, eu cresci num lar católico cristão, então eu sempre estive na igreja. E eu me batizei aos 16 anos, mas todo esse tempo eu não conhecia de fato Cristo. E numa vida comum que a gente diz hoje, vivendo no mundo e bebidas e coisas a mais, eu fui para a Inglaterra, eu casei e a gente resolveu mudar de país. Fomos para a Inglaterra e na Inglaterra a gente ia numa igreja e outra. E um dia, um amigo que a gente conheceu na Inglaterra e coincidência, e a palavra fugiu, mas com uma coincidência muito grande, ele também veio da mesma cidade que eu vim. Só que eu não conhecia ele lá na minha cidade, conheci na Inglaterra. E aí um dia ele me chamou, vamos na igreja? Só isso. Ele falou assim, vamos na minha igreja. E eu fui na igreja dele. E desde aquele dia, eu nunca mais saí da presença do Senhor.
Porque eu fui naquela igreja, era uma igreja que tinha 10 pessoas, era uma palavra muito comum. O que eu quero dizer? A palavra de Deus, ela não é comum. O que eu quero dizer de comum não foi num evento grande, não foi num avivamento, não foi em algo extraordinário, humanamente falando, mas foi em algo espiritual muito grande. Foi uma palavra sobre semente, e tinha ali umas 10 pessoas mais ou menos. E ali eu olhei pro Bruno e falei, vamos ficar nessa igreja? Ele falou, vamos. E desde então a gente voltou para Cristo. Cristo foi fazendo pouco a pouco as suas mudanças, né? Convencendo-nos de cada pecado que em nós havia. E ali eu tive um encontro com Cristo. E desde então eu tenho esse relacionamento com Ele. Mas foi a partir daí que eu conheço a Cristo. Então faz 3 anos isso que eu caminho com Cristo de fato e conheço Ele. Então, quando nós lembramos dessas pessoas que um dia falaram de Cristo para nós, eu lembro desse versículo, a glória que em nós há de ser revelada. Mais pra frente vocês vão entender isso. E antes da gente chegar em Romanos 8, Paulo nos mostra muito, em Romanos 1, Romanos 2, que a nossa carne ela é má. A nossa carne ela não produz bons frutos. Tem uma frase que eu gosto muito, que se diz, aquele 1% que tem em mim, se algo de bom ainda tem em mim, é porque é Cristo em mim, não eu. Porque a nossa carne ela é má, ela é corrupta. E aí, para começar esse texto, eu sei que é um contexto muito grande, mas vocês vão entender com frequência. Eu anotei aqui, não somos bons. E dessa frase nós tiramos 3 ensinamentos. O ser humano não é bom, a nossa carne não é boa. E aí, quais são os 3 ensinamentos que nós tiramos dessa frase? A graça não se merece. Porque se dependesse de mim, eu não tinha a graça do Senhor Jesus sobre a minha vida, porque eu não mereço, porque, mais uma vez, não somos bons. Por mais que se esforçamos, não somos bons. Segundo, isso me lembra, eu não sou bom, isso me traz mais perto da santificação. Porque quanto mais eu reconheço os meus pecados, quanto mais eu reconheço os meus erros, mais eu também reconheço que eu preciso de Cristo. E aí eu me achego a Ele e vou me santificando cada vez mais, que eu vou me achegando perto de Cristo. E terceiro, assim começa o discernimento, porque quanto mais você começa a entender que você não é bom, você consegue entender o que é Cristo em você. E você vai discernindo Cristo e tendo um relacionamento melhor com Ele. E aí nós chegamos mais uma vez na herança, né? Que foi os versículos que eu li ali no começo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Guarda esse versículo porque nós iremos falar dele novamente. Mais uma vez, lendo o versículo 18 para vocês memorizarem. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. E aí eu te pergunto, por que você está tão ansioso? Por que você está tão preocupado, tão disperso, tão perdido, se as aflições desse mundo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada? E isso é uma resposta talvez dolorosa para essa pergunta, né? Mas é muito óbvia, é a falta de fé. Porque muitas vezes nós cremos em palavras da Bíblia, mas às vezes o nosso eu seleciona, essa eu acredito, essa nem tanto. Precisamos ser mais radicais em fé. Eu acredito em tudo, então eu vou acreditar em tudo. Eu acredito em nada, então não acredito em nada. Mas o meio termo, selecionar palavras que eu acredito e que eu não acredito, não existe, não pode existir, porque a Bíblia se completa. Então é tudo ou é nada, uma fé radical. E é isso que nós precisamos cada dia mais. O mundo às vezes tem ficado muito morno em Cristo. É muito, mas e se... Gente, precisamos nos derramar no Senhor, sabe? Se entregar no Senhor. Não é molhar o pé, é se jogar de cabeça, sabe? Aquele pulo muito louco no mar, na piscina, é isso. Não devemos entrar pela escada devagarinho. Nós temos que nos jogar de cabeça no Senhor. Ou é tudo, ou é nada. E aí o versículo 18, ele ainda fala, né? A glória que em nós há de ser revelada. O que é a glória de Cristo? Que glória é essa que em nós há de ser revelada? Como Jesus revelava a sua glória? E é uma pergunta que eu te faço. Bom, é engraçado porque é uma pergunta que eu te faço, mas logo em seguida também já te respondo. A glória de Jesus, ele revelava através de oração. Ele orava por pessoas, ele revelava a sua glória. Ele curava uma pessoa, ali ele estava revelando a sua glória. Ele trazia uma palavra de direcionamento para essa pessoa. Ali ele revelava a glória do Pai que estava sobre ele. Como revelamos a glória de Cristo, a glória do nosso Pai? Quando nós fazemos
um ato de obediência. É quando nós revelamos Cristo através de nós. É assim que revelamos a glória dele. E aí eu te pergunto, isso são perguntas pessoais que eu vou trazer, e não se preocupa que durante todo o devocional eu vou te trazer várias perguntas para você se auto-questionar mesmo, para você se confrontar e falar é isso ou não, entende? Se confronte, faça de fato essa pergunta para você. E a pergunta sobre esse versículo que eu deixo para você é: você tem mostrado a glória de Cristo que há em você? Você tem revelado a glória de Cristo que há em você através dos seus irmãos, através das pessoas? Você tem mostrado o que Cristo fez na sua vida? Quais têm sido as suas obras, né? Eu acho que muito da glória de Cristo que se revela em nós é através de uma obra, é através de um cuidado, de um amor ao próximo, uma oração. E aí eu volto naquela pergunta que eu fiz no início, né? Se você lembra daquela pessoa que te apresentou a Cristo, essa pessoa de alguma forma, ela revelou a glória de Cristo sobre ela. E é sobre isso que eu quero deixar no versículo 18. Entrando no versículo 19, diz assim: porque a ardente expectação, aqui a gente pode traduzir por expectativa, da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Também há traduções que diz, porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Gente, quem são os filhos de Deus? Aqui basicamente diz que as criaturas, a criação espera ardentemente, agitadamente, com muita ânsia, com ansiedade, a manifestação que há nos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? O versículo que eu li para vocês e falei que faria sentido, o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós temos que ser guiados por Ele. Nós falamos muito, o Espírito de Deus me guia, eu tenho comunhão com Ele. Então tem que haver a manifestação do Espírito através da nossa vida. A ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Até quando nós vamos deixar os nossos próximos, as pessoas que estão ao nosso redor, passar por trancos e barrancos, vou falar assim porque a gente é íntimo, passar por trancos e barrancos e não falaremos de Cristo para essas pessoas, não demonstraremos Cristo através da nossa vida para essas pessoas. Nesse ponto aqui, eu pego algo muito doloroso para se falar, porque a gente às vezes enche a boca para falar de pessoas ao nosso redor. Ah, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque fulano é mal-humorado, é ingrato, é traidor, trai a mulher e isso e aquilo. E falamos sobre quão ruim o fulano é. Mas nós, que temos Cristo, não abrimos a nossa boca para falar: meu irmão, meu querido, meu amado, deixa eu orar por você. Trazer uma palavra de direção, uma palavra que mude a visão desse homem, que só sabe trair, que ele é mau, que é invejoso, é isso e é aquilo. Porque nós enchemos a boca para falar de alguém, mas trazer uma palavra para mudar a vida desse alguém, nós não enchemos a boca para fazer isso. E aí eu volto. Todos ao nosso redor têm uma alma que clama por Jesus. Então, precisamos falar mais de Cristo para as pessoas. Porque essa pessoa, ela é má, ela é invejosa sim, ela é ruim sim, mas você também era. Você só é bom, você só é calmo, você só tem domínio próprio, você só consegue fazer um ato bom porque você tem Cristo. E o que falta para essa pessoa que está do seu lado, que você critica dia após dia, é Cristo. E você tem. Ou será que você não tem? Acha que tem? Porque se nós temos Cristo, nós temos que manifestar aquilo que Cristo fez em nós. Nós temos que manifestar o rosto de Cristo através da nossa vida. Vocês conseguem me entender o ponto? Assim como Deus é Yahvé, eu sou. A palavra de Deus também ela é. E eu acompanho Douglas Gonçalves, eu gosto muito dele ultimamente, que eu comecei a acompanhar ultimamente e tenho identificado muitas palavras dele. E ele trouxe uma palavra sobre esse Deus eu sou, né? Esse é. E aí tem um versículo que diz assim que Deus não é homem para que minta. E de fato, Deus não pode mentir, porque Ele é. E aí o Douglas, nesse vídeo que ele trouxe um exemplo maravilhoso que pra mim, assim, sabe quando abre a sua mente? Eu achei muito edificante. Se vocês quiserem, eu deixo esse vídeo na descrição do vídeo. E aí ele pegou o exemplo e disse: essa garrafa, ela é verde. E se eu falar pra vocês que ela é bege, eu tô mentindo.
Porém, essa garrafa sendo verde e Deus falar, ela é bege, ela passa a ser bege, porque Deus cria. Então, tudo que Deus fala acontece, se torna. Então, se a palavra diz que nós somos perdoados, que nós somos filhos, que isso, aquilo, nós devemos acreditar, porque é. E aí entra naquilo que eu falei no começo. Nós não podemos escolher essa parte da palavra sim, essa aqui não. Como se a palavra fosse separável. Ela não é, ela é uma só. Então, quando a palavra fala que Deus abriu o mar, Deus abriu o mar. E quando a palavra fala que eu fui perdoada, eu fui perdoada. Então, nós não devemos ficar se lamentando e pedindo perdão por pecados que nós já fomos perdoados há muito tempo. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Então, a palavra, ela é. E aí, mais uma vez, voltando sobre a palavra, ela é, e ela diz aqui, porque a ardente expectativa da criação espera. Gente, quão agoniante é a espera e quão triste muitas vezes é a espera, porque nós estamos esperando algo e durante todo esse percurso acontecem tantas coisas e ainda mais nessa situação, nós estamos falando de uma espera de um presente, de algo qualquer. É a espera que essas pessoas têm da salvação, a espera que essas pessoas têm de conhecer a Cristo. Até que ponto elas têm que ter uma vida vazia e ruim até nós tomarmos coragem e manifestarmos a glória de Deus para essas pessoas. E aí eu tinha uma atenção, para esse versículo. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, gente? Quem são os filhos de Deus que vão se manifestar? Somos nós. Uma vez que nós aceitamos o Senhor como Pai, Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos automaticamente o Espírito de adoção. Então, nós somos esses filhos que a criação lá fora, os nossos irmãos lá fora, estão esperando a manifestação. E nós temos vergonha da palavra de Deus. Nós temos vergonha de mostrar aquilo que Cristo fez na nossa vida. Ou muitas vezes não é nem vergonha, mas diminuímos aquilo que Cristo fez na nossa vida. Ah, mas só isso, não é nada a ver. Ah, com todo mundo acontece isso. Gente, um testemunho, ele edifica uma pessoa, sendo grande ou pequeno. E quem julga esse testemunho, grande ou pequeno? O testemunho para ser compartilhado precisa ser de alguém que ressuscitou um morto? Ou um testemunho que o Senhor proveu uma comida que eu estava com vontade de comer? Não é um testemunho. Vocês conseguem entender? Então não diminua aquilo que o Senhor faz na sua vida. Não diminui a graça que o Senhor derrama sobre você. Compartilhe. O Senhor nos chamou para isso, para ser testemunha. Todos nós temos pessoas que só nós alcançamos. E eu tenho um plano de pensar nisso de uma maneira que fica mais fácil. Eu gosto de pensar que desde a criação de Adão até eu e o que nasceu agora, é como se fosse uma grande roda, assim, gigantesca. E aí tá todo mundo de mão dada. E aí, Adão peca lá no Éden. E aí todos pecaram. Porque o que Adão fez afeta todo o redor. E o que eu faço afeta todo o meu redor. É por isso que somos um corpo. O que um faz afeta todo o nosso redor. Então é importante assim o que os nossos irmãos estão fazendo e nós sermos exemplos, testemunhar, ajudar, orar e curar e muitas coisas. Porque o que um faz afeta todo o nosso redor. Somos um corpo. Somos um só com Cristo, E aí, nessa questão dessa roda, também tem a questão de alcance. E tem algo que eu aprendi muito nova, que me fez pensar muito sobre as pessoas que eu tenho que alcançar, sobre aquilo que o Senhor me entrega, Tem pessoas na sua vida que só você vai alcançar. Pode ser o Neymar da vida, que é famosão. O Neymar convertido, Oremos para isso. Mas se eu tiver pessoa, o Neymar não vai alcançar, porque tem pessoas que só eu vou alcançar. Da mesma maneira você. Tem pessoas que só você vai alcançar. É por isso que você precisa manifestar a glória de Deus. É por isso que você precisa entregar aquilo que o Senhor te entregou. Porque tem pessoas esperando por você. Pessoas esperando para conhecer Cristo através de você. E aí, se a gente pensa nessa grande roda que tá todo mundo dando a mão, eu alcanço essa pessoa da direita e da esquerda. Mas a pessoa que tá lá do outro lado, a direita e a esquerda dela, só ela vai alcançar, eu não vou alcançar. É isso que eu quero que você imagine para ter um entendimento mais fácil. Então, entregue aquilo que o Senhor tem entregado a você. Fale aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Manifeste aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A criação ela ficou mal pela queda de um homem, o pecado de Adão. E aí, como eu dei exemplo, um homem pecou, todos nós pecamos, Todos nós descendemos do pecado.
E eu quero trazer um exemplo, na verdade, essa palavra, ela foi muito especial para mim, porque eu mesma não seria capaz de escrever. E aí, quando eu li ela, eu falei assim, é uma palavra conhecida, né? Romanos do 18 ao 28 são palavras conhecidas e meio que autoexplicativa. E aí o Senhor foi me entregando referências e coisas assim que pra mim se tornou um iceberg e eu falei assim, uau! Quando eu tava escrevendo tudo o que o Senhor tava me entregando, eu cheguei a ficar mole, eu falei, que isso, Jesus? Não tô preparada! E aí ele me trouxe esse exemplo, me lembrou de Paulo. E aí nós colocamos aqui, né? Paulo é Paulo porque ele conheceu a Cristo. Antes de Cristo, Paulo era o quê? Um perseguidor e um assassino. O que eu quero trazer com isso? Vocês têm noção que a maioria do Novo Testamento, que é a palavra que nós seguimos, que inclusive renova a nossa vida, renova os nossos pensamentos, nos livra, nos dá o entendimento e nos enche de uma maneira a palavra de Deus. Ela foi escrita e revelada para um homem através do Espírito Santo que era um assassino. Nós seguimos a palavra que um assassino se converteu, recebeu o Espírito de Cristo e escreveu essa palavra que nos edifica de tal maneira. Claro, a palavra ela é de Deus, o Espírito que falou e inspirou Paulo a escrever essas palavras são de Deus. O que eu quero trazer é que o que a gente era antes não define o que somos agora, porque em Cristo somos nova criatura. E aí nós esquecemos disso, nós esquecemos o quanto nós éramos ruins antes de Cristo, e aí nós julgamos aquele que está ao nosso redor, que não tem Cristo, que ele é mau. Ele é mau porque ele não tem Cristo, e nós não apresentamos ele para essa pessoa. Então, é isso que eu quero falar. As pessoas são o que são. Elas são más, elas são egoístas, elas são o quê? Invejosas, são assassinas, são ladrões, são muitas coisas que a gente pode construir uma lista inteira de coisas horríveis que de fato as pessoas são e nós um dia fomos, porque estávamos na carne, nascemos na carne. E as pessoas, elas são má, são o que são porque elas não conhecem a Cristo. Mas quem conhece a Cristo? E aí novamente eu entro, aquela pessoa má que você fala que é uma pessoa horrível, que é uma pessoa que não tem senso, gente, que é uma pessoa assim, assado. Essa pessoa, ela é o que é porque ela não conhece a Cristo. E deveria ser um pouco vergonhoso se você nunca tentou, pelo menos uma vez, falar de Cristo para essa pessoa. Ah, mas eu vou pegar minha Bíblia e eu vou ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra e vou explicar Gênesis para ela. Não, mostre Cristo através de você. Nossa, hoje tava um chuvaréu, nem sei se esse chuvaréu existe, mas é um exemplo. Como eu mostro Cristo através da minha vida? Estamos conversando no trabalho. Nossa, que tempestade, né? Uma tempestade. Hoje estava um chuvaréu e eu orei e falei pro Senhor, nossa, Senhor, bem que o Senhor podia me dar um guarda-chuva, eu esqueci o meu em casa. E aí, ali no ponto da frente tinha um guarda-chuva todo arrumadinho e o Senhor me entregou esse guarda-chuva. Ou eu recebi um guarda-chuva. Graças a Deus, Deus é bom. É assim que eu mostro Deus através da minha vida. Essa história, de fato, aconteceu comigo. É um testemunho meu, onde eu estava voltando do mercado, tava muita chuva e eu falei, Senhor, bem que o Senhor podia me dar um guarda-chuva para pelo menos eu chegar em casa seca. E aí na esquina seguinte tinha uma cestinha onde tinha um guarda-chuva. Era tipo como se fosse uma cestinha de lixo. Aqui na Itália tem as cestas de lixo que são as latas e existe em alguns lugares essa cesta que às vezes as pessoas colocam coisas e lixo também, né, que vai pro lixo. E tinha lá um guarda-chuva bem grandão, novinho, que deu pra mim e pro meu marido pegar e chegar até em casa secas. Então, isso é mostrar Deus através da nossa vida. É mostrar que Deus está nos detalhes da vida, entende? E de alguma maneira essa pessoa vai se atentar a isso, porque são sementes plantadas, testemunhos que vão plantando naquela terra. É assim que você mostra Cristo para uma pessoa. Claro, leve a palavra também. Mostre o que Cristo fez na sua mente, no seu corpo, na sua alma, porque você só é bom porque Cristo fez isso em você. Então mostra por que você é assim, entende? Então, eu volto a falar aquele versículo. Essas pessoas, aquele versículo é o 18, né? Aguardam as manifestações dos filhos de Deus. Elas esperam. Quem são os filhos de Deus, gente? Mais uma vez, se coloque. Se a palavra diz que você é filho de Deus, se coloque nesse lugar de herdeiro e não de órfão. Eu sou filho de Deus. Eu fui criada para fazer aquilo que o filho de Deus faz, porque ele nos deu um direcionamento.
A palavra toda tem um direcionamento do que nós somos criados para fazer. Às vezes nós perdemos tanto tempo em busca de que fato eu fui achada, de que fato eu fui criada para fazer, o que eu tenho que fazer. A palavra diz explicitamente: seja testemunha, ide pregar o evangelho e fazer discípulos. Manifeste a glória do Senhor que está em você. Manifeste as coisas que o Filho de Deus tem feito em você. Somos cordeiro com Ele. Entende? Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso chamado principal. Todas as pessoas que se converteram, todas as pessoas que reconheceram que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, têm esse chamado. Testemunha, manifestação dos filhos de Deus. E aí, um adendo falando sobre Paulo, né? Paulo é Paulo porque ele tem Cristo. Antes de Cristo, Paulo é assassino. E Paulo, voltando para você pegar melhor, eu vou parafrasear melhor. Paulo é Paulo porque ele tem a Cristo. Antes, ele era Saulo, o assassino e perseguidor. E Saulo só virou Paulo porque Estevão manifestou a glória de Deus para ele. Estevão manifestou a glória de Deus e aí Paulo logo em seguida se converteu. Logo em seguida assim, né? Quem conhece a história sabe que Jesus se revelou a Paulo. Mas eu acredito que quando Estevão estava pregando ali e Paulo permitiu que Estevão fosse apedrejado, ali era uma semente a ser plantada. Porque antes de Estevão morrer, ele falou algumas coisas e ali foi plantada uma semente. Mas, de fato, Saulo virou Paulo quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, o próprio Jesus. Mas é um exemplo, entre outros na Bíblia, como Saulo, que virou Paulo. Tá meio confuso aí? Espero que não. Quando Paulo manifesta a glória de Deus e algumas pessoas se convertem durante o caminho de toda a sua caminhada. As pessoas se converteram porque Paulo manifestou a glória de Deus. E é isso que nós devemos fazer também. Filhos de Deus são egoístas? Não são. Então manifeste, mostre aquilo que o Senhor está te entregando, compartilhe a salvação. Não crie bochicho. A salvação dá para compartilhar? A salvação ela é única. Porém, eu me refiro no que compartilhar a salvação. Compartilhe a mensagem da cruz. E uma vez que as pessoas conhecem a mensagem da cruz, elas caem ao arrependimento, se rendem a Jesus, né? Encontram Jesus e aí elas podem ser salvas. Então compartilhe a salvação, compartilhe a mensagem da cruz. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! Nós somos libertos. Como assim, libertos? Nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós somos corajosos, nós somos fortes, nós somos muitas coisas. E em que sentido eu sou forte? É uma palavra que às vezes a gente fala, não, eu sou forte e corajoso. É uma força que quando algo acontece, nossa gente, é uma força, eu não sei onde saiu esse R. É uma força de quando algo ruim acontece na nossa vida e a gente está muito bem, porque Cristo está nos sustentando. Essa é a liberdade, que em meio às provações o Senhor está conosco, está nos livrando de qualquer mal, porque o Senhor é bom e está conosco. Eu conheci essa força e essa liberdade das trevas e do inimigo tomar conta da minha vida há pouco tempo também. Eu fiquei grávida no ano passado, em novembro, e eu descobri uma gravidez. E o sonho do meu marido é ser pai. E nós ficamos muito felizes, muito felizes. Mas depois de 15 dias da descoberta da gravidez, nós perdemos o bebê. E assim, eu fiquei internada durante uma semana e muita coisa aconteceu durante essa semana. Só que quando o médico, enfim, falou, não tem mais bebê, não tem uma chance de ter bebê, eu falei, ok, gratidão. Eu orei, eu pedi ao Senhor, mas antes de tudo eu falei, que seja feita a sua vontade. E aí naquele momento, como ser humano normal, é claro que eu fiquei triste, eu chorei, porque é uma notícia triste, você tá grávida e depois de um instante você não tá, você perdeu o seu bebê. E eu chorei. Só que nesse período, foi como se tudo fosse tão rápido depois que eu recebi essa notícia, que no mesmo dia eu tava rindo. Eu tive uma paz, que eu conheci aquela paz que excede todo conhecimento, sabe? Aquela paz de Deus em você, que foi algo surreal em mim, e eu falei assim, eu não sou assim. Eu sou muito agitada, eu sou neurótica às vezes, assim, eu fico pá, e eu me conheço que naquela situação eu não ficaria daquela maneira, eu ficaria destruída. Mas a paz que excede todo entendimento estava comigo. A alegria do Senhor me sustentava naquele momento, aquela calma. E foi algo assim para mim extraordinário, onde eu aprendi muito sobre a graça e a gratidão em
tudo com Deus. E é essa a liberdade. Porque eu penso que se eu tivesse no mundo e eu não conhecesse a Cristo e tivesse acontecido essa situação, provavelmente eu ia ficar muito arrasada. Eu ia me entregar em muitas coisas que não são viáveis até eu falar dessa questão, mas que acabariam comigo. Essa é a liberdade que Cristo nos dá. Que independente de tais situações, nós estamos alegres, nós estamos contentes, nós estamos fortes, porque o Senhor é que nos sustenta. E aí, a vida com Cristo, ela é muito melhor e muito mais feliz e muito mais leve. E o que tem a ver com esse versículo, né? E aí eu leio para vocês de novo. Na esperança de que também a mesma criatura, ou seja, a criação tem uma esperança que será libertada da servidão da corrupção, do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E porque, mais uma vez eu te pergunto, nós não compartilhamos com aqueles que não são filhos, para que eles também se tornem filhos, para que essa vida pesada, vazia, triste que eles têm, sejam completas com Cristo, assim como nós somos completos com Cristo. E eu lembro, falando sobre isso, eu lembro de uma época em que eu bebia muito, né? Eu era jovem, em balada, e bebia, e fumava, isso e aquilo. E as rodas de amigos, 100% quase das vezes, ela só ficava ali em pé porque tinha bebida. A bebida acabava o rolê. Porque as pessoas, elas estão num ponto que cada vez mais elas estão se enchendo para sair da sua real realidade para poderem viver. Porque elas não têm um prazer na realidade delas. Porque não há prazer numa vida sem Cristo, sabe? Hoje eu reflito muito sobre isso, de como a gente precisava muito ter cerveja, ter bebida, de tudo quanto é maneira, para a gente ter um momento de comunhão. E hoje a gente é tão feliz, sabe? Tão leve. Eu pego o tererê, né, que a galera aqui da minha igreja julga bastante, porque quase ninguém é do Sul e não conhece. E a gente leva o nosso tererê e a gente senta lá só com água e nada, e é muita conversa, e é piada, e é riso, e é conversa, e é edificante, e é uma vida leve. É uma vida feliz, independente se o mundo está caindo lá fora, que o inimigo está jorrando, não que o mundo está caindo lá fora, que eu digo lá fora na nossa vida, sabe? A nossa vida também tem problemas, a nossa vida também tem aflições, mas independente eu tenho Cristo. E se eu tenho Cristo, eu tenho tudo que eu preciso. Vocês estão conseguindo me entender? E aí eu já vou para o versículo 22, que diz: porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto. Toda a criação geme porque não há vida sem Cristo. Mais uma vez, eu repito para vocês, não há prazer numa vida sem Cristo. Por mais que pareça que a gente olhe para o lado e fala: uau, olha como fulano tá bem, fulano tá feliz, tá crescendo na vida, o crescer que a gente acha conhecer, né? Tá crescendo na vida, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. No fundo, essa pessoa, ela não tem prazer na vida, ela sempre está buscando algo para suprir aquele prazer natural que o Senhor Jesus Cristo traz sobre nós, dia após dia, numa vida comum. E nós, muitas vezes, estamos vendo essas pessoas, e aí esse versículo, você compreende que esses 10 versículos, eles vão e voltam, porque é uma chamada de atenção constante. Quando Cristo, ele fala na verdade, é uma chamada de atenção, tipo, presta atenção, com muita certeza, eu vos digo. E aí tem algumas parábolas que, inclusive, tem aquela que o Senhor, se o teu olho te faz pecar, corta. Se tua mão te faz apertar, corta. É uma chamada de atenção, porque o Senhor está repetindo a mesma coisa 3 vezes. Se algo te faz pecar, presta muita atenção nisso aqui, corta. É uma chamada de atenção. E esse versículo aqui, ele nos chama muita atenção, porque nos 10 versículos seguintes, é eles indo e voltando. Ei, presta atenção, manifesta a glória do Deus que é em você. Ei, presta atenção, as pessoas estão aguardando a manifestação do Filho de Deus. Ei, presta atenção, vamos falar para as pessoas, a vida delas está ruim, porque elas precisam de Cristo. As pessoas precisam conhecer Cristo através de você. Então isso aqui é uma chamada de atenção, porque ele fica volta, mesmo ponto. E aí as pessoas estão dia após dia sofrendo, né? Se é que assim a gente pode se dizer, dia após dia sofrendo, porque é uma vida vazia, sem Cristo. É uma vida sem alegria, digamos assim. E nós que temos a Cristo, mas não temos tempo, não temos coragem,
não temos tanto amor suficiente ao próximo para fazer algo assim, para ajudar alguém, para orar por alguém, para parar o nosso dia e dar uma ajuda, estender uma mão, falar uma palavra do Senhor. E isso me pega muito, porque esse tempo atrás aconteceu isso comigo, de as pessoas que moram de ruas, né, moradores de rua, pararem e me pedirem: você tem alguma coisa para me dar? E eu falar: não tem. Sabe? Muita gente fala isso, né? Pelo costume, eu não tenho. Você pode me ajudar? Não posso, eu não tenho. E aí, isso me pegou muito, porque, de fato, muitas vezes a gente não tem muito dinheiro, ou não tem algo com que ajudar, assim, que você já vai entender, porque nós só temos o dinheiro da condição, ou estamos voltando para casa, enfim, às vezes, de fato, a gente não tem. E eu me lembro de Pedro, que na porta de um templo, um morador de rua me falou: me dá um dinheiro aí. E aí Pedro falou assim: eu não tenho dinheiro, mas tudo o que eu tenho eu te dou. E aí Pedro fez o quê? Orou por essa pessoa. E nós não paramos o nosso dia, não paramos um segundo para oferecer tudo que deveria ser para nós. Porque nós às vezes louvamos e cantamos: Cristo é tudo que Deus pode nos dar, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo, eu tenho tudo na minha vida, tudo, 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 tudo. E quando alguém nos pede uma ajuda, fala: não tenho nada para te dar. De fato não tem amor suficiente, não tem amor a Deus o suficiente também, né? Então é parar para refletir: eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu posso orar por você, porque às vezes a pessoa tá enferma, às vezes a pessoa tá precisando de algo muito além do que dinheiro, mas algo na alma, que uma palavra que você poderia por 5 minutos parar e trazer para essa pessoa mudaria a vida dela. Mas é muito mais fácil a gente falar: não tenho nada, desculpa, não tenho nada, e vai. Versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nós aguardamos pela volta, aonde não há dor, não há tristeza, não há fome, não há guerra, não há traição, enfim, nós esperamos a Nova Jerusalém. E aí eu volto naquela frase que foi a primeira coisa que eu falei para você: todos ao nosso redor aguardam a volta de Cristo, todas as almas querem Cristo, clamam por Cristo. Sabe quando você vai num debate? Isso também me aconteceu há 2 semanas, trabalhando na casa de uma italiana, e eu tento ser testemunha, né, de Jesus, não aquela que tenta convencer, porque por muito tempo eu já fui aquela que quer convencer a pessoa a aceitar Cristo. E quem convence é o Espírito Santo. Nós não devemos roubar esse lugar dele. Nós somos chamados para ser testemunhas. Então, nesse lugar de tentar ser testemunha, ela perguntando sobre a minha vida, o que eu fiz durante o final de semana, e eu falei que eu fiquei todo final de semana na igreja e tudo mais. E pergunta vai, pergunta vem. E aí ela me fala: se Deus existe, por que criança tem câncer? Por que criança passa fome? Por que criança sofre abuso? Por que criança é isso, aquilo, e é isso, aquilo? E a vida dela, ela já desabafou comigo e é muito triste, infelizmente. Muita coisa ruim, homens fizeram coisas muito ruins com ela. E ela questionou muito: se Deus existe, por que tem tudo isso? Né? Ou seja, quando nós vemos, ou seja, não ainda também outros exemplos, quando nós vemos debates, ou eu acho que sempre quando uma pessoa ela expressa o amor a Deus, sempre tem algum que pergunta: por que, se Deus existe, tem fome no mundo? Por que tem guerra? No fundo, essas pessoas clamam por Jesus. No fundo, essas pessoas querem a Nova Jerusalém, porque é o único lugar onde não vai ter fome, não vai ter tristeza, não vai ter roubo, não vai ter assassinato, não vai ter abuso, não vai ter guerra. É a Nova Jerusalém. Então, mesmo sem perceber, a alma dessas pessoas procuram a Nova Jerusalém. Elas querem a Nova Jerusalém. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? No fundo, todos ao nosso redor buscam a Nova Jerusalém. Querem essa paz, só não conhecem. E tem muita gente, infelizmente, com muita tristeza no meu coração. E é algo que às vezes eu penso que até um dia antes de conhecer Cristo de verdade, eu já fui uma péssima testemunha de Jesus. Existem pessoas aí fora que enchem o peito para falar: eu sou cristã, e dão um exemplo tão ruim. Dá um exemplo assim que você fala assim: meu Deus, em vez de jogar a favor, joga muito contra. Joga pior que uma pessoa que não conhece Cristo. E infelizmente isso acontece muito. Mas as pessoas
querem, no fundo todas querem e todas precisam do seu Criador. E aí temos o versículo 26, que vai complementar tudo isso. É uma chamada, até o versículo 26 é uma chamada. Acorda, vamos fazer, vamos falar, vamos manifestar. Você precisa manifestar. Há pessoas aí fora esperando por você. E aí no versículo 26 vem um ensino, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo ele é muito famoso para quem lê a Bíblia, ele é bem conhecido e é um versículo que basicamente, digamos assim, o significado mais comum dele, a revelação mais comum dele, é que o Espírito Santo ele traduz as nossas orações. Mas aqui o Espírito me levou a entender de outra maneira, mais profundo nesse mesmo assunto, né? O básico, quando nós somos filhos de Deus, quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador e queremos ter um relacionamento com Ele, é ler a sua palavra e oração. Então, o básico é orar. O que é uma oração? Por que tem tanta gente falando que não sabe orar? O que é uma oração? A oração é uma conversa. É uma conversa com seu Pai. É uma conversa de intimidade sua com Deus. O Senhor Jesus um dia recebeu uma pergunta maravilhosa de um discípulo. Senhor, como devemos orar? E aí o Senhor começa, Pai Nosso. O reconhecimento de filho, em primeiro lugar. Eu sou filho, eu tenho um pai presente em todo o tempo, então eu vou orar com ele, eu vou orar para ele. E essa oração é uma conversa. Vocês conseguem entender? Eu tento trazer umas palavras, eu tento trazer de uma maneira que fique muito claro, porque a palavra ela é muito clara. Quanto mais nós nos deleitamos nela, o Espírito Santo, quem traduz a palavra, é quem nos ensina, é quem nos traz a revelação. Então a oração nada mais é que uma conversa com Deus, com o seu Pai. É uma conversa. E aí entra um erro muito grave de que nós fomos acostumados com grandes mulheres do coque, né, com grandes varões da oração que falam, Senhor meu Deus Altíssimo, Soberano Pai, Alfa, Ômega, princípio e fim, papapá. Isso não é ruim. A partir do momento que você sabe o que significa isso e tudo mais. Mas isso não é ruim. Mas não se deve comparar a oração. Não existe uma oração certa e uma oração errada. A oração, ela é uma conversa tua com teu Pai, é uma intimidade. Como aprendemos a orar, né? Quando temos relacionamento. Como você aprendeu a falar com seu pai? Terreno. Você cresceu com ele, teve relacionamento, foi tendo ali, e aí você sabe falar do jeitinho que você fala com ele. Essa é a oração. Então não tem uma oração errada. A oração é uma conversa com o Senhor. Então, se a oração é uma conversa com o Senhor e não tem uma oração errada, nós precisamos, urgentemente, se você faz isso, como eu um dia já fiz e falei muito, parar de falar, eu não sei orar. Meu Deus, gente. Isso é um legalismo que nós damos pro inimigo. Quando você fala eu não sei orar, é como se você pegasse uma bandeja, colocasse aqui, ó, eu não sei orar, colocasse um lacinho e entregasse pro inimigo. Falar, tô certa, entra na minha vida. É basicamente isso. E nós temos que parar de falar eu não sei orar. A oração é uma conversa e é preciso orar de voz alta. Precisamos falar com o Senhor em voz alta. Às vezes a gente não fala com os nossos amigos no mundo. Quando você fala com um amigo assim? Precisamos colocar para fora. Falar com o Senhor. E não podemos mais falar. Eu quero que você repita comigo. Coloca aí, repete comigo agora. Eu não vou mais falar que eu não sei orar. Porque eu sei conversar com meu Pai. É uma conversa. Sabe? E a oração, ela é muito poderosa. Essa conversa, ela é muito poderosa. Na oração, você se confessa. Você reconhece e é onde você é santificado, é onde você cria intimidade, é onde o Senhor fala com você e o Senhor responde. É uma conversa. Onde você fala, o Senhor fala. Você fala, o Senhor fala. Mas como que você vai ter essa conversa se você vive falando, eu não sei orar? Ah, eu quero ouvir Deus falar comigo. Mas na primeira oportunidade, eu não sei orar. Eu não sei nem o que falar, eu fico revoltada. E revoltada porque eu nunca fiz isso? Eu fiz muito! Fiz muito! Quando eu comecei, então, ai gente, eu não sei orar, não sei orar, não sei orar, não sei orar. E aí eu ficava doida que Deus não falava comigo e não me respondia, e eu ficava, não sei orar. Você consegue entender? Então não fale mais, eu não sei orar. Não fale mais, eu não sei orar. Você sabe orar. A oração, tem coisas na nossa vida que às vezes você tá passando, que eu passo. Sabe, um exemplo assim para nos colocar. Eu acho que sempre é melhor quando a gente coloca a gente. Porque
Que daí fica menos feio, menos pesado. Então tem coisas na nossa vida que a gente está passando que uma oração ali com o Senhor de sinceridade resolveria. Uma confissão com o Senhor de sinceridade resolveria. A oração ela é uma conversa sincera, uma conversa íntima. Sabe quando você fala tudo que você pode falar, você convence, você confessa, sabe? O Senhor ele conhece o nosso coração, ele vê tudo que a gente faz. Tudo, 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 tudo. Mas uma oração com confissão, sabe? Você chegar com o Senhor, eu tive inveja. Eu tive inveja da pessoa. E eu não quero ter inveja. Que o Senhor me ajude. Me discipule. Troca o meu coração. Renova o meu coração. Porque eu não quero ter esses pensamentos. Essa intimidade que você cria com o Senhor, meus amigos, é a melhor coisa na sua vida. E é aí que nasce a comunhão. É aí onde o Senhor te responde. É aí onde Deus fala com você. É aí onde vem a santificação. Entende? É muita gente querendo muito de Deus, mas não querendo tirar um minuto para falar com Ele. Então, no versículo 26, o Espírito ele é um tradutor de lágrimas, né? O Espírito traduz até os nossos gemidos inexprimíveis. Ele é um tradutor de lágrimas. Então, quem dirá palavras? Quem dirá palavras? Às vezes eu ficava pensando que eu devo orar e tentando inventar e falar coisas bonitas, e alfa e ômega e príncipe, mas não havia nem um pouco de sinceridade do meu coração. Eu acho que naquele momento o Senhor, o Espírito Santo traduzia as minhas palavras assim: Senhor, ela não está sendo honesta. É isso. E eu horas tentando orar, orando e achando... Sabe quando a gente... É como os fariseus faziam, ficando repetindo palavras, porque eles achavam que quanto mais eles falassem, mais o Senhor estava ouvindo eles. E não. Porque eram orações vazias. Era só repetidas palavras, sem intenção, sem emoção, sem sinceridade, né? Então, às vezes a gente está buscando muita palavra bonita para fora, mas não tem sentido nenhum no nosso coração. Não tem sentido nenhum na nossa cabeça. Nós não sabemos o que significa. Nós não temos uma sinceridade para falar essas palavras. E eu imagino que o Espírito Santo traduz: Senhor, tudo isso aí é mentira. Ela nem sabe o que significa e não há sinceridade no coração dela. Então, precisamos ser mais honestos com o Senhor. Porque o Senhor já vê. Boba nós que fica pensando que o Senhor não vê o que a gente viu, não vê o que a gente pensou, não vê aonde a gente olhou, para quem olhou, quais pensamentos teve. O Senhor vê tudo. Ele vê tudo. Então precisamos ser mais honestos com o Senhor. E além do Espírito Santo ele traduzir as nossas lágrimas, as nossas orações, ele também nos ensina em tudo. Mas como o Espírito Santo, que é um espírito educado, é uma pessoa muito educada, é uma pessoa que tem, né? Nós temos o fruto do Espírito quando nós temos ele habitando em nós. Então é uma pessoa perfeita, maravilhosa. E como essa pessoa vai nos ensinar se a qualquer momento nós falamos, eu não sei orar. E a partir do momento que nós falamos, eu não sei fazer, e aí eu não tento, como ele vai nos ensinar? O Espírito Santo, ele ensina tudo. Nós precisamos estar disponíveis a aprender com ele. Agora, se eu falo, eu não sei orar, e aí eu não tento, o Espírito Santo não vai obrigar a gente a fazer as coisas, não. Não vai obrigar a gente a aprender, não. Não vai obrigar a gente a nada. E outra, não é ele que precisa do Pai, é nós que precisamos desse relacionamento. Ele é um com o Pai, é nós que precisamos do Pai. É nós que precisamos desse relacionamento com o Pai. Então, não fale mais, eu não sei orar. A partir de hoje, eu sei orar, porque a oração é uma conversa de intimidade com meu Pai. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O cabelo tá secando e vai virando um leãozinho. Então Jesus, ele conhece o nosso coração e ele sabe de tudo que nós vemos. E é de lá, Jesus mesmo nos disse, é do coração que provém as más atitudes, os maus pensamentos. O mal tudo, né, vem do coração. Mas, mesmo assim, o Senhor intercede por nós. Ele nos ama. Esse é o amor que nos amou primeiro, que conhece o nosso mal enraizado, o nosso pior pensamento mais íntimo, aquilo que é vergonhoso de se pôr para fora. Ele conhece, ele vê, ele sabe, e mesmo assim, ele intercede por nós e nos ama. Esse é o amor que nos amou primeiro. E como que eu reconheço esse amor de Jesus? Como que eu amo ele de verdade? Quando eu reconheço os meus erros. Quando eu me confesso
quando eu de fato tenho um arrependimento, né? O evangelho, ele é um evangelho de arrependimento. Então eu me arrependo dos meus atos, e aí eu reconheço que Jesus é o único Senhor e Salvador, e aí até me batizo, recebo o Espírito Santo, e eu caminho conforme a sua palavra em obediência, em amor, em confissão. Eu sou isso, mas transforma o meu coração, Jesus. É assim que nós o amamos. É assim que nós reconhecemos o amor de Jesus. E é engraçado, né, que como eu dei o exemplo de Paulo agora há pouco, sobre Paulo antes era Saulo e tudo mais, e aí Paulo ele escreve as cartas, né, e ele começa assim: eu sou Paulo, servo de Cristo, chamado apóstolo e o menor dos apóstolos. E aí depois ele fala: eu sou Paulo, o menor dos cristãos, de todo mundo eu sou o menor dos cristãos. E aí quanto mais carta Paulo escreve, a última ele termina assim: eu sou Paulo, o maior dos pecadores. E porque Paulo reconhece que ele é o maior dos pecadores, a santificação está aí. Quanto mais ele caminhou com Cristo, quanto mais ele teve a presença de Cristo dia após dia, e ele foi recebendo mais de Cristo, menos eu ele tinha. Menos o eu dele, ele tinha. E era sempre mais e mais de Cristo, e buscando a Cristo, e tendo relacionamento com Cristo. E quanto mais nós temos de Cristo, mais nós reconhecemos que somos maus. E é aí que a gente vê que quão mal eu sou para não julgar aquele próximo. Porque eu sou o maior dos pecadores. E ele é assim porque ele não tem a Cristo. E eu sou assim porque eu tenho Cristo. Você consegue entender? Então, quanto mais nós temos de Cristo, mais nós reconhecemos que somos ruins, que somos péssimos, e menos nós julgamos o próximo. Porque se o próximo ele é ruim, é porque ele não conhece a Cristo, tanto quanto nós. Nós só somos bons porque reconhecemos a Cristo. E aí tem uma questão, né? Que é bom comparado a quem? Dependendo de onde a gente está. Eu vou chegar nisso também. Então, quanto mais de Deus, menos de você. E aí você reconhece a sua carne, você reconhece quem é Cristo em você, você reconhece que ajudar alguém, um abraço e outras coisas, você reconhece que é Cristo, você querer o bem de alguém, é Cristo em você e não você. E aí você tem esse discernimento, né, de quem é Cristo na sua vida e por que eu preciso tanto de Cristo para viver. E aí, voltando no versículo 28, né, e sabemos que todas as coisas, resumindo, muito famoso em alguns lugares, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aí, daqueles que são chamados por seu decreto, amam a Deus, como eu amo a Deus, repetindo, né? Arrependimento, recebendo Jesus, recebendo o Espírito Santo, se diminuindo e obedecendo, caminhando com fé, obediência e amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo o meu próximo. Eu amo quem está ao meu redor. Eu amo quem fala mal de mim. Eu amo aquilo que Deus ama, porque eu amo Deus sobre todas as coisas. E aí é muito bom, né? A gente fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, aleluia! Mas eu não tenho amor suficiente para parar um minuto e orar pelo meu próximo. Mas eu odeio aquela minha vizinha que coloca som alto e eu quero matar ela. Mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, a que ponto nós amamos Deus? Porque é muito fácil a gente querer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, de fato, nós estamos amando a Deus? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, é você seguir as regras, é você não dar o seu jeitinho, é você amar o seu próximo, é você doar o seu tempo, o seu amor, é você compartilhar aquilo que Jesus tem, é você sentir a dor do seu próximo. Não ser egoísta. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não é egoísta. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não prefere o eu do que o próximo. Entende aonde eu quero chegar? Será que de fato nós amamos Deus sobre todas as coisas? E não só sobre todas as coisas, aqui fala, né? Mas aqueles que amam a Deus. Se pergunte, e será que eu amo a Deus? Porque às vezes a gente quer muito Deus que provê, que faz tudo, mas na hora da gente fazer, a gente fala: ai, tô tão cansada. Ai, é o egoísmo que toma conta, é a inveja, é a ambição, é o dinheiro, e tudo toma conta quando é preciso tomar uma decisão que o Senhor colocou no seu coração. Mas graças a Deus não somos assim e não seremos mais assim a partir de hoje. Amém?
E eu deixo um versículo para vocês, eu tô rindo porque essa palavra ela falou tanto comigo, me confrontou de uma maneira, me chamou de hipócrita para baixo, entendeu? Eu falei, eu preciso rever, eu preciso estar sendo mais crente, né? Sendo mais cristã. E aí, no final desse versículo, desse capítulo 8, tem uma palavra que eu quero deixar para vocês. É uma palavra de encorajamento, de fé, de amor, de tudo. No versículo 37 que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não se comparam com a glória que há de vir. Aleluia! Que possamos focar mais na glória do Senhor, mais nesse amor que vence todas as coisas, que suporta todas as coisas. E a vida, ela é fácil. O problema é a gente. O problema é a gente que complica, é a gente que é egoísta, é a gente que quer mais o eu, e não confia nos planos do Senhor. Porque o Senhor, Ele dá um plano, Ele dá o direcionamento, Ele dá a provisão, Ele dá a bênção, Ele dá tudo. Mas a gente olha e fala, não sei não, Senhor, eu acho que do meu jeito é melhor. Do meu jeito, que eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu acho que do meu jeito é melhor. Então que possamos descansar no Senhor, confiar no Senhor, se deleitar no Senhor e poder viver essa bênção que o Senhor nos entrega, de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Eu espero que tenha te edificado tanto quanto me edificou. Comenta aí, deixa um comentário daquilo que mais falou com você, daquilo que realmente, mexeu comigo, doeu. Comenta aí, que eu quero saber aquilo que mais falou com você nessa palavra. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e se você lembrou de alguém quando você ouvir essa palavra, compartilha com essa pessoa. Amém? Um beijo. Shalom!